Shalom Comunidade Cristã, lugar de encontro com Deus. Você irá ouvir uma palavra ministrada em uma de nossas reuniões. Que o Senhor te abençoe ricamente com esta palavra. Ela é filha do pastor José Maria, Rosângela Caixeta, e também vou deixá-la apresentar os demais. Para quem não estava aqui na Festa das Nações, não conhece ainda, essa é minha irmã, Stephanie, 17 anos. Nós temos mais uma irmãzinha de 12. E aqui temos o Yannick, 20 anos, e o Remy, que é diácono na nossa igreja. Nós trouxemos uma turminha maior da França, eles já foram para outras cidades, já estão seguindo a viagem deles. Antes de passar para a palavra, a gente achou importante dar a oportunidade para um deles talvez trazer um testemunho rapidinho. E o Yannick só vai compartilhar um pouquinho, compartilhar um testemunho rapidinho com vocês. Esqueci de dizer, a Carol é solteira. Ela está no segundo de Direito na França, terceiro ano de Direito na França, tá, pessoal? Valeu. Ela disse que valeu. Bonsoir à tous. Som. Valeu. Então, boa noite a todos. C'est trop encourageant de voir autant de jeunes qui ont un cœur pour Dieu. Ele diz que é uma grande alegria, encoraja muito ele ver tantos jovens reunidos para estar na presença do Senhor. Alors, pour commencer, moi je suis né dans une famille chrétienne. Eu nasci num lar cristão. Donc j'allais à l'église tous les dimanches avec ma famille. Eu ia para a igreja todo domingo com a minha família. Mais c'était vraiment quelque chose de religieux, c'était l'activité du dimanche. En fait, je ne savais pas pourquoi j'allais à l'église. Eu fazia isso de maneira religiosa. Eu não sabia por que eu fazia isso. Era a nossa atividade do domingo, ir para a igreja. Et j'étais un enfant heureux, normal, comme tous les autres. Puis je vivais ma vie, tout ça. Eu era uma criança feliz, como todo mundo, vivia a minha vida, tranquilo. Et puis à l'âge de 11 ans à peu près, je commençais à me poser vraiment beaucoup de questions, à réfléchir sur la vie. E quando eu fiz 11 anos, eu comecei a questionar um pouquinho a minha vida, eu comecei a ter algumas dúvidas. À essayer de comprendre le sens de la vie, pourquoi est-ce qu'on était né, pourquoi est-ce qu'on était sur Terre, pourquoi est-ce qu'on était né, pourquoi est-ce que c'était si dur, pourquoi est-ce que on en bavait autant, pourquoi est-ce que... Por que nós existimos? Qual é o sentido da vida? Para onde eu vou? De onde eu vim? Por que eu existo? Et je trouvais pas la réponse E eu de moi-même. não achei as respostas. Et donc les années ont passé, et puis j'ai continué à vivre. Ça marche. 1, 2. Os anos passaram. Et puis j'ai commencé vraiment à déprimer de plus en plus. J'ai été en échec scolaire plutôt beaucoup. 1, 2. Eu comecei a ficar realmente sozinho e deprimido, e na escola também minhas notas começaram a ficar ruins, péssimas, na verdade. Parce que j'avais aucune motivation, je voyais pas le sens de la vie, donc je Porque voulais pas. eu não tinha nenhuma motivação, então eu não via nem o porquê que eu ia estudar, me esforçar para alguma coisa.
Et puis j'avais aussi de plus en plus des problèmes familiaux avec un père qui est devenu alcoolique. Tinha também problemas na minha família. Meu pai bebia muito. Et puis vers l'âge de 15 ans, j'étais vraiment dans un état très très profondément dans la déprime. Je pensais, j'avais prévu de me suicider un peu plus tard. Com 15 anos, eu já estava nessa depressão e eu tinha pensado em me suicidar. Et peut-être une semaine avant que je passe à l'acte, E eu já tinha até escolhido uma data e uma semana antes, j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a parlé. eu conheci um homem cristão, um homem de Deus, que conversou comigo. Que je ne connaissais pas, mais que je ne connaissais de visage juste. E eu não tinha conversado ainda com ele, eu não conhecia ele realmente, só tinha visto algumas vezes na igreja. Et pendant peut-être 30 minutes, il m'a parlé de moi, alors qu'il ne me connaissait pas. Il m'a parlé de moi, de mes souffrances, de mes questions, sans que Nós conversamos meia hora e ele nem me conhecia, mas ele já foi falando do meu sofrimento, de tudo que eu tinha passado, sendo que ele nunca tinha conversado comigo antes. Et sans que je n'ai rien à dire, Dieu il m'a vraiment parlé à travers cet homme. E eu não tinha contado nada para ele, mas Deus usou esse homem para falar comigo. Et il m'a montré vraiment qu'il me connaissait, E ele me mostrou que ele me conhecia. Qu'il était vivant, il m'a dit qu'il y avait un Dieu qui existait, un Dieu qui m'avait créé, qui était là, qui était à mes côtés, qui voulait me connaître. E ele me explicou que havia um Deus vivo, um Deus que me conhecia, que me amava, que queria me conhecer mais, ter uma relação comigo. Un Dieu qui m'aimait, qui avait donné sa vie, la vie de son fils pour me sauver. Um Deus que me amava, que deu a vida do seu próprio filho por mim. Il m'aimait d'une façon inconditionnelle. Que me amava de uma maneira incondicional. Il voulait me connaître, qui voulait marcher avec moi, qu'il avait des projets pour moi, qu'il avait des rêves pour moi. Que tinha sonhos e planos, projetos para minha vida. Et à partir de ce jour-là, je lui ai donné ma vie. E a partir desse dia eu entreguei minha vida a ele. Et j'ai commencé vraiment à connaître sa parole, à marcher dans ses voies. E eu comecei a mergulhar na palavra dele, a andar nos seus caminhos. À pratiquer ses paroles, à pratiquer sa parole. E a colocar sua palavra em prática. Et vraiment à partir de ce jour-là, ça a été le jour et la nuit. E a partir desse momento passou assim do dia para a noite, uma grande diferença. J'ai vraiment vu un sens à ma vie, un but, une espérance à ma vie. Eu tive uma esperança, um sentido, eu encontrei o sentido da vida que eu estava procurando antes. Que je pouvais vivre avec Dieu, pour Dieu, heureux. Eu entendi que eu podia viver com Deus, para Deus e ser feliz desse jeito. Il m'a béni vraiment dans tous les domaines de ma vie. E Ele acabou me abençoando em todas as áreas da minha vida. Il a fait de moi le dernier de la classe au premier de la classe. Eu era o último da minha turma e Ele permitiu que as minhas notas aumentassem tanto que acabei sendo o melhor da turma. La plus grande bénédiction, c'est vraiment de savoir que j'ai la vie éternelle. Mas além disso, a maior bênção é saber que eu tenho hoje a vida eterna. Et ça fait 5 ans que je suis converti. E faz 5 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. Et la vie avec Dieu est plus dure, c'est le chemin étroit. E a vida com Deus é mais difícil. A Bíblia fala de um caminho estreito. Mais c'est vraiment la vie la plus heureuse que j'ai jamais vécue. Mas eu nunca fui tão feliz como nesses últimos 5 anos. Comment? Et malgré, dans toutes circonstances, j'ai vraiment, même dans les difficultés, dans les souffrances, je sais qu'il est là, qu'il est à mes côtés, qu'il me protège et qu'il m'aime. E mesmo nas piores circunstâncias, eu sei que Ele está ao meu lado, que Ele me protege, que Ele me guia, que Ele cuida de mim. Et ça vaut la peine de marcher, de courir pour Dieu jusqu'à la mort. Vale a pena andar com Deus e caminhar com Ele todos os dias.
Bonsoir encore. Boa noite. A pastora Marina já me apresentou. Meu nome é Carol, sou filha do pastor José Maria Caixeta, missionário na França há mais de 17 anos, quase. Eu fui lá pequenininha, nasci em Uberlândia, fui para Londres com 4 meses, passei 3 anos lá. Com 3 anos fui morar na França e nós estamos lá construindo a igreja, avançando. E para mim é uma grande alegria estar aqui hoje à noite e ver, como o Yannick falou, isso nos encoraja muito porque nós temos poucos jovens ainda na nossa igreja em Lyon. Para quem Para quem não sabe ainda, eu creio que a maioria de vocês nem conhece essa cidade de Lyon. É uma das 3 maiores cidades da França. Fica mais para o sul, Paris fica no norte e Lyon fica no sul. Então, nós estamos lá. E hoje à noite, então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero compartilhar uma palavra simples. Eu não vou compartilhar algo extraordinário, que vocês nunca ouviram. Eu creio que vocês já ouviram várias pregações sobre o texto-chave que eu escolhi, mas essa palavra foi uma palavra que eu dei em uma rede de jovens lá em Lyon. E eu quero que seja assim, uma palavra simples, mas uma palavra de encorajamento para vocês. E Deus tem falado comigo sobre isso e está trabalhando isso ainda no meu coração, sobre Filipenses 3, versículo 13 e 14. Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra comigo Filipenses 3, versículo 13 e 14. E eu li várias versões em português e eu gostei de uma nova tradução na linguagem de hoje, porque tem um verbo que eu vou usar, e esse vai ser o tema da minha palavra hoje à noite. Então, na minha versão, eu tenho: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Versículo 14 diz: eu corro direto para a linha de chegada. E eu gosto desse verbo. Eu vou pregar sobre isso: correr para o alvo. Quando a gente usa esse verbo, a palavra correr, muitas vezes tem uma conotação negativa, porque correr exige um esforço, um cansaço. E a Bíblia nos mostra que nós temos que correr, mas muitos aqui vão pensar: mas eu já ando com o Senhor. Será que andar não é bom o suficiente? Eu já ando há tanto tempo. Eu já estou nos seus caminhos, eu já estou andando com Ele. Por que Deus me chama a andar com Ele? A correr com Ele? Será que andar não basta? Nesse versículo que eu li, geralmente as versões falam, Paulo diz: eu prossigo para o alvo. Em francês, o verbo que é usado é muito mais forte. Em francês, a minha versão que eu tenho diz: eu corro para o alvo. Então, Paulo não está dizendo: olha, tem um alvo, eu estou indo, eu estou caminhando, um dia eu chego lá. Ele corre, ele está correndo para o alvo. E o que isso pode... o que isso tem a ver com a gente? O que a gente pode aprender com isso? Paulo entendeu que o seu caminhar com o Senhor, e não só isso, mas a sua vida inteira com Deus tinha que ser vivida a 100%. Por isso que ele usa esse verbo. E a nossa vida com Deus começa assim. Não tem problema em andar com Deus. Nossa vida com Deus geralmente começa com um passo. Não é? Um passo de fé. Você toma um passo e se aproxima um pouquinho do Senhor. Depois disso, você aprende a andar. Que nem aqueles, quando os bebês não sabem andar ainda, que eles engatinham, depois eles tentam andar, que as perninhas ficam tremendo, não sabem direito onde vão, e só tentam dar um passo depois do outro. Quando a gente
começa a conhecer o Senhor, vir para a igreja, a gente não conhece muito, não sabe nem para onde ir, mas a gente só sabe que a gente deu esse primeiro passo e a gente tenta andar, e à medida que nós vamos caindo, levantando, depois um passo depois do outro, a gente consegue andar sozinho, que é a segunda etapa. Só que quando você consegue andar, vem a pergunta, para onde eu vou? Então, isso também a gente aprende a fazer as escolhas certas, aprende a ouvir a voz de Deus para tomar nossas decisões, aprende a deixar o Senhor nos guiar. Mas o que deveria nos encorajar a chegar a esse terceiro nível, que é correr? Paulo também fala sobre isso, e ele dá uma resposta em 1 Coríntios 9, versículo 24. 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Paulo mostra aqui que quando a gente corre com o Senhor, em direção ao Senhor, para os seus braços, nós não estamos correndo em vão. Se tem uma coisa que eu quero que vocês lembrem e guardem no coração de vocês, é isso. Correr com Deus, para Deus, em direção a Deus, tem um prêmio no final. Nós não estamos correndo para lá e para cá. Geralmente, quando eu estava falando de conotação negativa, a gente fala, nossa, estou numa correria. Por quê? Porque a gente está gastando esse esforço, essa energia, em muitas direções diferentes. A gente não tem um alvo, a gente não tem nenhuma motivação, às vezes. Mas Paulo fala, apenas um ganha o prêmio, de todos os que correm no estádio. Eu não estou dizendo que apenas uma pessoa aqui, nesse salão, vai conseguir alcançar o prêmio, porque todos nós que lemos esse versículo podemos receber esse encorajamento de Paulo que diz, mas corram de tal modo que alcancem o prêmio. Então, a nossa corrida, a nossa carreira não é vã. Por quê? Porque nós temos os nossos olhos fixados no prêmio. Então, nós temos isso, por quê? Por que Deus coloca esse prêmio para a gente perseverar, para a gente continuar a avançar com Deus, sabendo o que Ele quer para nós, entendendo que Ele quer que nós tomamos posse dessa herança, nós tomamos posse desse prêmio. E esse prêmio, não sei se vocês lembram em Filipenses 3:14, Paulo diz, esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então, nós temos um objetivo e a Bíblia nos encoraja a correr. Agora, duas observações aqui rapidinho. Primeira coisa é que a corrida vai variar de pessoa para pessoa. Então, não adianta ficar comparando a sua corrida com a corrida da pessoa que está ao seu lado, com a corrida do seu irmão, da sua irmã. Por quê? Porque isso não faz sentido, porque Deus tem um projeto para cada um. Da mesma maneira que cada pessoa aqui é única, Deus vai... como é que eu posso dizer isso? Deus vai planejar, Deus vai desenhar uma corrida, uma carreira que vai ser feita sob medida para você. Então, talvez você diga, gente, mas eu estou andando com Jesus, mas isso é uma maratona, isso nunca tem fim, eu estou cansado, tem muita lomba, tem muita curva. Olha o meu irmão, a vida dele com Jesus está tão tranquila. Parece que ele consegue alcançar as metas, as vitórias, os objetivos tão mais fácil, tão mais rápido do que eu. Por que será? Por que ele alcança o prêmio e eu não? Será que o prêmio dele é bem melhor, olha só. Mais uma vitória essa semana, que bênção, estou feliz por ti, irmão. Gente, não tem nem por que ficar comparando uma corrida com a outra, porque Deus sabe, eu creio que Deus faz até de propósito, porque Ele sabe exatamente por onde a gente tem que passar. Ele sabe que cada curva, cada lomba, cada momento difícil, que a gente tem que passar por esse roteiro, por esse itinerário para aprender coisas. Para Ele transformar nosso coração, transformar o nosso caráter. E como Deus vai fazer coisas diferentes, em pessoas diferentes, a corrida vai ser diferente. Então, primeira coisa, quando a gente fala em correr, para quem já está andando com o Senhor, não adianta ficar comparando
a sua corrida, ou tentar correr a corrida do outro, tentar ter os dons, os talentos, o ministério do outro, porque não é a sua corrida, você não está no lugar certo. E nós temos que confiar em Deus o bastante para crer. Eu não entendo por que tem tanta curva, eu não sei por que está demorando tanto, eu estou cansado, não estou enxergando o prêmio, mas eu creio que tem um prêmio, eu creio que o Senhor vai me sustentar. Segunda coisa é que Deus também coloca pessoas ao nosso lado para correr. Nós não corremos sozinhos. Vocês sabem que todo atleta, quando ele chega a um certo nível, ele tem um treinador, ele tem alguém que ensina, que corrige, que fala, olha, não é assim. Todo dia ele vai lá e o treinador fica com ele e ensina até ele conseguir melhorar e alcançar o objetivo. Então, esse treinador pode ser um amigo, irmão, irmã em Cristo, pode ser seu líder, pode ser um pastor, alguém que Deus vai colocar na sua vida para te encorajar. Nesses momentos que você está cansado, que você não enxerga mais o prêmio, não entende por quê, você está correndo e se esforçando tanto e parece que não consegue chegar onde você quer chegar ou onde Deus quer te levar. Deus coloca essas pessoas, Deus usa essas pessoas para nos encorajar também. Mas agora, tá, a Bíblia fala disso, eu tenho que correr. O que vai me impedir de correr? Porque correr tem os seus riscos também. O que me impede de correr? Eu quero ver com vocês 4 pontos. O que pode nos impedir de correr com Jesus e para Jesus? Primeira coisa, como eu disse, o cansaço. Como eu achei engraçado o Yannick falar agora que ele falou da transformação que Deus fez no coração dele, na vida dele, mas ele falou que o caminho é estreito, que a vida com Jesus é difícil. É verdade, mas ele falou no final, e isso é a mensagem também que eu quero passar, que vale a pena. Que mesmo se as recompensas, se o prêmio não chegam agora, ou não chegam na hora que a gente quiser, que Deus renova as nossas forças, mas é verdade que muitas vezes pode ser cansativo. A gente cansa de orar, cansa de esperar uma resposta que nunca vem, cansa de clamar a Deus e parece que Ele não está nem ouvindo nossas orações, nem respondendo ao nosso clamor, que Deus está longe, Deus está indiferente, que os céus estão fechados. A gente ora por uma coisa e Deus não responde, o nosso irmão vai lá e ora pela mesma coisa e Deus responde a ele, porque ele não eu, a gente fica cansado de ouvir pregações sobre uma mesma passagem, cansa de ir para a célula, cansa de certas pessoas, cansa talvez até de vir para a igreja. E eu creio que assim, um certo cansaço, ter momentos assim de fraqueza, momento meio down, acontece. Mas o que vai ter mais, o que vai nos encorajar nessa hora? A verdade da palavra. E eu quero abrir com vocês Isaías 40:31, uma das várias promessas que temos na palavra, que diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então a promessa do Senhor é que aqueles que esperam nele vão ter as suas forças renovadas. Pode ser suas forças físicas, talvez você chegue em casa cansado ou está doente, e não dá vontade de, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia, era para eu ligar para aquele irmão e tal, mas eu estou tão cansado. Deus renova nossas forças físicas, talvez sejam suas forças emocionais. Você está cansado de esperar em Deus, está cansado de colocar as suas esperanças e tal numa situação, num relacionamento, numa pessoa que acaba não dando certo. Você está cansado de se machucar, de se iludir. Deus renova também nossas forças emocionais. Pode ser nossas forças espirituais, como eu disse. A gente está cansado talvez de lutar pela mesma coisa, de orar sempre pela mesma coisa e não ver a resposta, e não ver nenhuma porta que se abre. Deus renova também essas forças espirituais. Então a gente tem que entender essas verdades, entender que o cansaço
não é um problema em si, porque nós temos essas promessas. Por que Deus dá uma promessa dessa? Porque Ele sabe que a gente cansa. Ele sabe que tem momento que a gente não está sempre a mil, com essa chama ardendo. Mas Ele promete para aqueles que esperam nele, que nós vamos correr sem ficar exaustos, andar e não nos cansar. Imagina se não existisse nenhum cansaço físico. Imagina tudo que a gente poderia fazer num dia, correndo, andando, sem nos cansar. Essa é a promessa do Senhor. Segunda coisa. Então, primeira, cansaço. Segundo ponto, eu não conhecia essa expressão em português. Em francês, nós temos uma palavra chama faux départ. Faux départ é... No atletismo, quando vocês têm vários atletas que se preparam para correr, aí quando tem um que sai correndo, sendo que o carinha nem atirou, nem... Então, isso é faux départ. Me disseram que em português isso é queimar a largada, é isso? Eles queimam a largada, é isso? Interessante. Então, segunda coisa é isso, faux départ, queimar a largada. E isso acontece com os melhores atletas. Acontece, a gente vê de vez em quando, né, no atletismo. O que acontece? A gente vai anular tudo, anula a corrida, por quê? Porque fulano saiu correndo e não era para sair correndo, não era a hora certa, não era o tempo certo. Não, o que os atletas fazem? Eles vêm, vão se posicionar de novo e vão correr. Não é por causa desse mau começo, entre aspas, não é tão... Como é que eu vou dizer? Não é tão... não vai destabilizar o corredor para ele pensar, não vale mais a pena eu correr, eu saí sozinho, não era a hora. Claro que desconcentra, mas não é motivo para a gente anular a corrida. E para nós é a mesma coisa. Em algumas áreas da nossa vida, a gente vai ter um começo ruim. Tem coisas que a gente errou, que a gente não soube confiar no Senhor, a gente tomou uma decisão errada e está sofrendo as consequências dessa decisão. Talvez a gente não fez, a gente tomou decisões ou fez coisas sem consultar o Senhor. E a gente começa mal em algumas áreas. Talvez nos estudos, talvez com a sua família, talvez em relacionamentos, talvez até no ministério. A gente começa a fazer coisas e começa mal. Ou com uma atitude que está errada, ou deixando de pedir a bênção, a direção de Deus. Mas será que a gente vai parar de correr só porque o início não foi perfeito, não foi certinho, não foi do jeito que a gente tinha planejado? Não, por quê? Porque Deus vai nos dar a chance de recomeçar. Da mesma maneira que, no nível natural, esses atletas, eles não ficam abalados com isso. Tudo bem, eu queimei a largada e agora já era, eu vou correr amanhã, porque eu estou tão triste, estou tão decepcionado comigo mesmo, eu treinei não sei quanto tempo para chegar aqui. Esse ano agora em Londres está tendo os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos eu treinei tanto, eu me preparei tanto. Para quê? Para chegar hoje e queimar a largada? Mas acontece com os melhores. Mas nós temos também uma outra promessa em 2 Coríntios 5:17. Eu creio que a maioria de vocês conhece esse versículo. 2 Coríntios 5:17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então a Bíblia nos diz, as coisas velhas já passaram. Ou seja, como eu disse, o atleta não vai ficar deprimido, não vai ficar chorando porque ele queimou a largada, porque começou mal. Ele não tem tempo para isso. Por quê? Porque ele sabe, gente, eu estou aqui, eu treinei, é hoje, eu tenho que correr, é agora, eu tenho que correr até o fim, dar o meu melhor. E tudo bem, eu errei, mas agora eu vou me concentrar e vou até o fim. Para nós é a mesma coisa, a certeza que a gente pode ter que Deus quer que eu corra. Deus quer que eu corra para o alvo, para o prêmio, porque Ele tem preparado para mim, que Ele tem colocado na minha frente. Isso tem que ser a nossa motivação. Em vez de ficar reclamando sobre o fato de ter um começo ruim ou ficar triste, muitas vezes a gente fica chateado com nós mesmos, porque a gente acha, não, mas tinha que ser diferente. Por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Se eu pudesse, eu faria tudo diferente. Mas
tudo se fez novo. As coisas antigas, esquece, as coisas antigas já passaram, as coisas velhas já passaram. Não precisa ficar se acusando, não precisa ficar achando que já era, que é tarde demais, eu não vou mais correr. Se for assim, para minha corrida começar assim, eu não quero correr uma corrida dessa, que a corrida já está perdida, que não vale a pena mais correr. O que o atleta faz? Ele corre e corre até o fim. E isso é o que Deus espera de nós também. Nós temos que correr para o alvo. Então, segunda coisa, feu de part, queimar a largada. Terceira coisa, terceiro ponto, distração. Correr é bom. Agora, correr, como eu disse no início, para lá e para cá, atrás de certos sonhos, planos, pessoas, objetivos, às vezes isso vai nos desviar da nossa meta. E a Bíblia também fala sobre isso em Gálatas 5, versículos 7 e 8. Gálatas 5, 7 e 8. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão, na minha versão em francês, diz, tal influência não provém daquele que os chama. Então, nessa passagem, a gente vê que, às vezes, a gente começa a correr e está correndo bem, mas a Bíblia mostra essa situação de pessoas que correm, começam a correr e estão correndo bem, e vou correr para o alvo, não sei o quê, e de repente, vocês corriam bem, mas vocês foram impedidos de obedecer à verdade. Vocês passaram por outro caminho. O que aconteceu com isso? E esse versículo fala, mas uma influência dessa, tal persuasão, tal influência, não vem daquele que os chama. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, não adianta correr, se for para correr para lá e para cá, correr atrás de coisas que o Senhor não tem para nós. Muitas vezes a gente gasta tanto tempo, tanta energia, tanto tempo orando, buscando, a gente passa tempo pesquisando na internet e ora, e perde tempo com coisas que são distrações. E essas coisas não vão acrescentar nada, e mesmo assim a gente continua perdendo tanto tempo com coisas tão fúteis. Às vezes não é nem uma coisa ruim, mas é uma coisa que vai te impedir de continuar reto, de prosseguir para o alvo, como Paulo diz. Então, correr bem é um bom começo, é uma boa coisa, é o que Deus espera de nós. Mas o que importa realmente é correr até o fim, é não se desviar nem à direita, nem à esquerda. Como Yannick disse naquela hora, gente, o caminho é estreito, então claro que vai ser difícil, claro que vai aparecer um caminho lindo, maravilhoso, vai ter várias opções, vai ter hora que a gente vai ter que decidir, será que eu continuei reto? Eu estou tão cansado, será que é assim mesmo? Ou eu estou na dúvida, será que é isso que Deus tem para mim? Deus parece que está abrindo 1000 portas, eu não sei mais o que fazer, não sei mais o que escolher. Tomar cuidado, então, com a distração, com o que pode nos afastar desse caminho, dessa carreira, dessa corrida que Deus, como eu falei, que Deus tem desenhado para cada um de nós. Por isso que a gente precisa estar atento e conhecer o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente conhece o caminho, a gente já sabe onde colocar os nossos pés. A Bíblia fala também que a palavra dele é luz para os nossos pés, para o nosso caminho. A gente não vai ficar perdendo tempo, não vai ficar pegando atalhos, não vai se desviar nem à direita nem à esquerda, porque a gente conhece o caminho, tem os olhos fixados no alvo, no prêmio, na recompensa e persevera no caminho certo. Então, terceira coisa, distração. Última coisa que eu quero ver com vocês, o que nos impede de correr, e essa é a pior de todas, é a queda. 1 Coríntios 10, 12. Essa passagem diz, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ou seja, qualquer um de nós, mesmo estando firme, ou achando que está firme, cuide-se. Seja atento, toma cuidado onde você está colocando os seus pés, onde você está andando. Cuide-se para que não caia.
E isso é uma das piores coisas, porque, gente, quando a gente cai, especialmente em pecado, é tão difícil levantar, porque leva um tempo até a gente... Porque muitas vezes, quando a gente cai, a gente se machuca, e às vezes, uma das razões que as pessoas... Uma das desculpas que as pessoas vão dar... Olha, eu não vou correr, porque se eu estiver andando e eu tropeçar e eu cair, eu já vou me machucar. Agora, imagina correndo. Se eu correr, eu vou me machucar muito mais. É verdade. É verdade, mas eu creio que a gente deixa de viver coisas mais bonitas, mais profundas com Deus, quando a gente se contenta de andar. Porque a gente anda nesse medo de cair. E no final a gente não anda com uma total liberdade, com uma total confiança no Senhor. Porque a palavra dele nos promete também que Deus cuida de nós. Em Salmo 121:3, a palavra de Deus diz: Ele não permitirá que você tropece. Ou seja, nós temos essa promessa que Deus cuida de nós, que Deus sabe como nos guiar, sabe como nos proteger. Outra promessa que eu acho tremenda, eu amo esse versículo, Salmo 20, versículo 8, não precisa abrir, diz: Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Ou seja, nós nos mantemos de pé. Eles podem cair, tropeçar, mas nós temos essa promessa, nós estamos firmes. Ah, mas então por que a gente cai? Por que a gente tropeça? Por que a gente peca? Por que acontece? E é tão difícil, a gente se decepciona tanto, acaba se machucando tanto. Porque muitas vezes a gente não quis esse cuidado de Deus. Ou a gente quis escolher o caminho que parecia mais fácil, mais largo, mais bonito, mais curto. A gente quis pegar um atalho falando: não, estou cansado dessa maratona aqui com Jesus, eu já cansei disso, eu quero chegar logo. Tomar cuidado com isso, com a queda. Mas a boa notícia é que, claro, sendo humanos, a gente, até com toda nossa boa vontade e determinação e motivação, infelizmente, a gente acaba, muitas vezes, tropeçando e caindo. E o problema, meu pai usa essa imagem muitas vezes, o problema não é tanto cair. O problema é ficar no chão. Imagina alguém que cai, se eu tropeçar aqui na minha saia, ou tanto faz, se eu cair aqui e eu fico aqui no chão, gente, o que você está fazendo aí, cara? Oh, eu caí na rede. Eu caí, você acredita? Tá, mas você vai ficar aí, atirado no chão? O problema não é cair, o problema é não se levantar. Mas para isso também nós temos uma promessa. Provérbios 24:16 vai ser o último versículo que eu quero abrir com vocês. 24:16. Porque ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Ou seja, o justo pode cair. O justo, gente, nós não estamos falando que o justo nunca cai, que o caminho do justo é plano e reto e é fácil. Não, não é. E o justo pode cair. E como eu disse, o problema não é cair, o problema é ficar no chão. Mas o justo pode cair 7 vezes. O número 7 na Bíblia fala de perfeição, ou seja, algo completo, algo total. Ou seja, mesmo se você acaba caindo, como se isso fosse tudo que você fizesse, você se levanta, cai, todas essas vezes, o Senhor nos levanta. Nós temos essa promessa. Então, o problema... não tem problema você... Ah, mas minha corrida começou tão mal. Ah, mas eu acabei caindo. Eu já caí 3, 5, 10, 15 vezes. Tudo bem, levanta, recomeça. Como a gente diz, 2 Coríntios 5:17. Tá, deixa isso para trás. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. A Bíblia diz também que Deus renova suas misericórdias todas as manhãs. Ou seja, todo dia você tem uma chance de recomeçar. Talvez você caiu ontem, você tropeçou ontem, mas isso foi ontem. Esquece disso e corre para o alvo. Isso é o que Deus espera de nós. E eu, então, queria compartilhar simplesmente essa palavra com vocês. Eu queria convidar vocês a ficar de pé. E vamos orar sobre isso, pedindo para o Senhor nos dar
a graça, a força, não só de andar no seu caminho, mas quem sabe chegar a esse nível mais alto, mais profundo, de correr com Ele, correr para o alvo, continuar a avançar com Ele. E eu não sei vocês, mas esse versículo também me toca muito e é uma coisa que eu sonho em poder declarar no final da minha vida. 2 Timóteo 4:7. No final de tudo, Paulo conclui dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que sonho dizer isso no final da sua vida, hein? Será que você vai dizer isso? Terminei a corrida. Foi longo, foi difícil, eu caí. Sem a misericórdia do Senhor, sem o Senhor para me levantar, sem o meu treinador do meu lado, talvez eu não teria conseguido, mas eu terminei a corrida. Eu fui até o fim, que alegria poder chegar para Deus e dizer: ei, eu terminei a corrida. Eu fiz o que o Senhor me pediu para fazer, eu fui aonde o Senhor foi me guiando, eu conheci o caminho, eu perseverei no caminho, eu fui até o fim. Feche os teus olhos, eu quero que cada um de nós possa refletir um pouquinho sobre isso. O que tem te impedido de correr? Por que você tem se limitado a simplesmente andar com o Senhor? Às vezes tentar dar um passo após o outro, com medo, ou com dúvidas, ou não sabendo para onde ir, à direita, à esquerda, com esse medo de cair, de se decepcionar, o que os outros vão achar, eu vou me machucar muito, eu já cansei, esse prêmio não chega, Deus não cuida mais de mim, eu estou aqui correndo, perseverando, lutando, e eu nem sei mais para onde eu tenho que ir, parece que eu não sinto mais a presença de Deus comigo. Será que é por cansaço? Mas Deus renova suas forças. Será que é porque você começou queimando a largada? Será que em alguma área da sua vida você começou fazendo tudo errado? Você começou sem pedir a direção de Deus, sem orar primeiro, sem pedir conselho para o seu líder, para os seus pais. E você diz: agora é tarde demais, eu já estraguei tudo. As coisas velhas já passaram, Deus nos dá uma chance de recomeçar. Quem sabe é por causa de uma distração, talvez agora você não esteja onde você queria estar. Por quê? Porque você ficou correndo atrás de coisas, de sonhos, de projetos, e você agora está se dando conta que não era exatamente o que você queria, que não era o que Deus queria para você. Você pode se afastar dessa distração, olhando para o alvo, olhando para o centro, olhando para Jesus, voltando para Ele, pedindo a Ele que Ele afaste essa influência que não vem dEle, que a gente possa conhecer o caminho, ouvir a voz dEle, uma voz que nos guia, que diz: mas esse é o caminho onde você deve andar. A Bíblia promete isso também, que Deus sabe como nos guiar, Deus sabe o caminho certo, Deus já desenhou, Deus já planejou a sua corrida, não precisa ter medo de avançar, de acelerar. Ah, mas porque eu não sei o que vem depois dessa curva, eu não sei o que tem pela frente. Mas você sabe em quem você crê, e isso faz toda a diferença, porque a gente sabe que tudo coopera para o nosso bem, e a palavra diz que os que esperam no Senhor vão ter as suas forças renovadas, e nós podemos tomar posse dessas promessas. Talvez seja por causa de uma queda, mas nisso você pode declarar: mesmo que eu caia 7 vezes, o Senhor vai me levantar. Coloca agora na frente do Senhor, se tem um desses pontos que você reconhece que talvez tenha vivido ultimamente, talvez uma dessas coisas você talvez esteja preso.
numa dessas coisas que eu falei, alguma distração, o cansaço, queimar a largada, talvez você caiu, talvez você ainda não se levantou, talvez você não sabe mais para onde ir. Fala com o Senhor agora, pede para Ele te revelar por que você não correu até hoje, porque você tem se contentado em simplesmente andar com Ele. Será que é por medo? Será que é por falta de visão? Será que é por falta de fé? Eu creio que Deus pode nos dar e pode fazer muito além do que nós pedimos, se nós pensamos, nós imaginamos. E Deus pode te dar essa coragem que falta. Deus pode te dar a visão que falta. Deus pode te dar essa força física, emocional, espiritual que falta. Porque se for pra gente depender só de nós mesmos, nós não somos nada, nós não sabemos para onde ir, nós nos cansamos, nós caímos no meio do caminho e temos essa tendência de deixar tudo de lado e ficar sentado mesmo do lado do caminho e esperar e não cumprir o que Deus tem para nós e errar o alvo e não perseverar até o fim. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus de promessas. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado a correr uma corrida que vale a pena. E obrigado porque, além disso, o Senhor não somente corre com a gente, mas prepara um prêmio, a vida eterna contigo, uma eternidade nos teus braços, Deus. Uma eternidade com quem nós mais amamos. E uma corrida, uma vida na terra contigo também. Deus, que o Senhor, pelo Teu Espírito, possa estar nos revelando o que tem nos impedido de correr. Se é um medo, se é uma queda, Jesus, que o Senhor possa nos levantar. Obrigado porque a Sua mão nos alcança. Obrigado porque os Teus olhos nos veem. Obrigado porque o Senhor é a nossa força. Obrigado porque a Tua alegria é a nossa força, Jesus. Obrigado porque em Ti nós temos fonte, Senhor, uma fonte de água viva, porque todo dia a Sua misericórdia acorda mais cedo do que nós. Obrigado porque a Tua graça se renova, Jesus, e porque nós podemos prosseguir para o alvo, não porque somos perfeitos, mas porque o Senhor e a Sua vida em nós nos dá toda a força e toda a capacidade e tudo o que precisamos e muito, muito além, para não somente andar contigo, mas correr contigo, Jesus. Nós declaramos mais uma vez nessa noite o nosso desejo, Senhor, de correr para Ti. Nós não queremos desistir. Nós não somos, Senhor, daqueles que se cansam, Deus. Nós somos aqueles que ficam firmes, Senhor. Firme nas promessas, firme na Tua palavra, firme nessa esperança, que mesmo se nós não entendemos, o Senhor é soberano, e o Senhor é quem planeja, o Senhor é quem desenha a nossa corrida, e o Senhor prepara esse prêmio para nós. Obrigada, Jesus, porque cada pessoa aqui é única e tem projetos, planos, sonhos que são únicos também. Ajuda-nos a correr a nossa corrida. Guarda-nos, Senhor, de toda distração, de toda inveja, de tudo que faz que os nossos olhos se desviem de Ti, para começar a nos comparar uns com os outros, achando que a nossa corrida é longa demais, é cansativa demais. Nós não queremos, Senhor, reclamar ou duvidar dos Teus planos, do que o Senhor pensou, do que o Senhor planejou, do que o Senhor fez. Nós queremos conhecer o caminho. Nós queremos Te conhecer, Jesus, como a verdade, como a vida, mas também como o caminho, que pode ser estreito, pode ser cansativo, pode ser difícil, mas vale a pena, Jesus. Nós queremos declarar essa noite, mais uma vez, que nós confiamos em Ti e que pela Tua graça, Senhor, pelas Tuas misericórdias, nós vamos prosseguir para o alvo, Deus. A cada dia nós nos aproximamos desse alvo e
E nós queremos dar tudo que nós temos, a nossa juventude, os nossos anos, os nossos dias, cada hora, cada minuto, a nossa inteligência, os nossos estudos, os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa alma, nossos dons, nossos talentos, nosso chamado para correr, para encorajar outros a se levantar e correr junto conosco, Deus. Talvez nos tornarmos treinadores, Deus, para encorajar outros, Jesus. Obrigada, Deus, porque o Senhor corre com a gente e nós sabemos que no final nós corremos para os teus braços, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Ajuda-nos pela tua graça, por essa força que nós só achamos no Senhor, a correr, a perseverar, correr para o alvo, Deus. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas, o Senhor tem projetos, Senhor. O Senhor quer nos dar uma vida abundante. Ajuda-nos a entrar nessa vida abundante, a aproveitar, Senhor, cada dia, cada momento, e enxergar que nós temos que fazer isso a 100%, de maneira completa, e dar o nosso melhor, porque o Senhor é digno, Deus. Obrigada, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra que nós recebemos de Deus nessa noite. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Pode se assentar, por favor, por um instante. E nós ouvimos hoje sobre uma corrida. E todos nós, de alguma maneira, nós corremos. Alguns jovens, infelizmente, têm corrido a corrida do pecado. Saiu uma reportagem recente na Veja que como os jovens no Brasil estão começando a beber cedo. É uma vergonha nacional. Muitos jovens estão correndo para cavar a própria sepultura. Moralidade, vícios, estão correndo para cavar a própria sepultura. Acidente, dirigindo embriagado, suicídio, violência. Mas hoje o Senhor te propõe uma corrida para o céu. E nessa corrida para o céu tem um caminho. E o caminho é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas nesse caminho, você não pode caminhar de qualquer jeito, nem de qualquer maneira. Tem que ter arrependimento. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. E arrependimento implica em mudar de vida. É abandonar os seus pecados. É dizer: Pai, me perdoa, porque eu sou pecador. Eu sou pecadora. Me perdoa pela impureza sexual. Me perdoa pela mentira, pelos vícios. Me perdoa pelo orgulho de achar que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de ti. Arrependimento é mudança. E nós não podemos nos esquecer jamais da nossa condição de pecadores. E o que nós merecíamos era a condenação eterna. Mas, porque Deus nos amou de uma tal maneira, eu fico meditando nesse texto de João 3,16, eu imagino que o seu escritor, o apóstolo João, talvez tenha pensado, em tantos adjetivos, Deus nos amou de uma maneira tão extraordinária, tão imensurável, tão fantástica. Mas eu creio que o Espírito Santo diz para João, resume tudo. Deus nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E apenas por isso nós temos a salvação, nós temos o perdão. Algumas pessoas hoje correm atrás de muitas coisas. Do pecado, as pessoas correm até para Deus, mas para obter um milagre, para obter um pedido, uma resposta de oração. Como Pai, o Senhor quer nos abençoar. Mas quando eu comecei a caminhar com Cristo, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 17 anos, já tem muito tempo, não muitos anos que eu fiz essa decisão. E quando eu entreguei realmente a minha vida para Jesus para valer, não foi, em primeiro lugar, para alcançar um milagre.
Não foi porque eu precisava de um emprego, eu já estava empregada. Quando eu comecei a caminhar nesse caminho para o céu, quando eu vim para a igreja, não foi por causa de uma cura, ainda que aqui o Espírito Santo tenha ministrado bálsamo sobre as minhas feridas. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, não foi para conquistar, não foi para correr atrás de uma vaga na universidade, ainda que o Senhor me abençoou tanto que eu concluí esse ano um mestrado na Universidade Federal. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, quando eu vim para a igreja, não foi para namorar, ainda que Deus tenha me dado uma família maravilhosa. Quando eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, quando eu comecei a correr essa corrida para o céu, é porque eu descobri que a minha vida já não tinha mais sentido se não fosse viver para Cristo. E hoje, o Senhor te propõe uma corrida para o céu. Ele te propõe um caminho, o caminho que é Jesus Cristo. E hoje você pode fazer a sua decisão. Hoje você pode se arrepender dos seus pecados. Hoje você pode convidar Jesus Cristo para ser o Senhor, o Salvador da sua vida. E hoje você pode começar a sua corrida para o céu. Nós ouvimos essa palavra, que o atleta ele corre por causa de um prêmio corruptível, uma medalha. Vai passar, nós não vamos levar nada desse mundo. Mas o prêmio mais soberano, mais sublime que nós podemos alcançar é a vida eterna. E em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Então nessa noite eu gostaria que você se colocasse de pé. E que você vai fazer, se você quiser. Todos, por favor, se coloquem de pé. E nós vamos fazer uma oração, convidando Jesus Cristo para ser o Senhor da sua vida. Uma oração de arrependimento. E essa oração significa que você quer correr, não atrás de pecado, não atrás de coisas, mas que você quer correr uma corrida para o céu, que você quer caminhar com Jesus Cristo. Então coloque a mão no seu coração e se você quiser, repita essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, eu te agradeço por tão grande amor, ao ponto que o Senhor deu a sua vida por mim. E eu te peço, Pai, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, eu quero me arrepender dos meus pecados e dizer que eu preciso de Ti. A partir de hoje, eu não quero correr a corrida do pecado, mas eu quero começar a minha corrida para o céu. E eu sei que o caminho é Jesus Cristo. E eu te agradeço por tão grande amor. Muito obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus. Se você fez, quantos aqui fizeram essa oração pela primeira vez? Erga sua mão, por favor. Alguns jovens aqui, outros desse lado. Erga sua mão bem alto, por favor. Eu fiz essa oração há mais de 20 anos. E eu permaneço nesse caminho. Porque em Cristo nós temos a salvação, o perdão. E somente nele eu encontrei muito mais do que eu jamais imaginei. Então você que fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria de te convidar. Eu ainda quero orar por você, te abençoar. Então, com a pessoa que te trouxe, eu gostaria que você viesse aqui. E nós ainda queremos abençoar a sua vida. Então, você que fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus, se arrependendo dos seus pecados, você diz: eu quero caminhar com Cristo. Hoje, eu quero correr para o céu. Eu quero correr para os braços de Deus. Eu quero uma nova vida para mim. E Deus é Pai, porque Ele nos amou de uma tal maneira. Nós ouvimos. Ele deu seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E esse caminho também nós ouvimos aqui o testemunho do Yannick. É estreito, é apertado, mas é o caminho mais excelente. É o caminho que o Senhor nos conduz à presença dEle. Então, por favor, pode você chegar, você que está aqui pela primeira vez, ok? Vários jovens aqui. Muito bem. Graças a Deus. Pode chegar um pouquinho para cá, por favor. Isso.
Nos alegramos muito com a sua presença aqui. Com certeza Deus te trouxe nesse lugar, porque Ele quer fazer algo na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. E Ele te propõe uma nova corrida nessa noite. E eu gostaria então que a pessoa que te convidou vai agora. Aliás, antes disso, eu gostaria de orar por você. Gostaria de te abençoar, que o Senhor te ajude a correr, e aquele que está no seu coração, os desejos do seu coração, que Ele te leve também a alcançar, que Ele é Pai, mas acima de tudo que você corra para a presença dEle. Então mais uma vez, feche os seus olhos, por favor, eu quero te abençoar. Pai, nós te agradecemos por essas vidas. Senhor, nós os abençoamos e que a partir de hoje eles possam permanecer na Tua palavra, no Teu caminho, que eles possam ser tocados e no nome de Jesus, que eles tenham experiências com a Sua presença, que essa palavra permaneça nos seus corações e que eles vejam ser o resultado dessa decisão. No nome de Jesus nós os abençoamos. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, no nome de Jesus. E agora eu gostaria então que a pessoa que te convidou desse 2 passos para frente. Isso. E que você então se virasse para a igreja, por favor. Virasse de frente. Na cruz. Conosco, você fez a maior escolha da sua vida, que é Jesus. Bem-vindo à família de Deus. Você tem uma família natural de carne e sangue, mas nós queremos também fazer parte da sua família espiritual. A sua presença nos honra, nos alegra. Seja muito bem-vindo. E nós ainda gostaríamos de, se você quiser, nós